Oi, bom dia, como estão? Bom dia, gente linda! Tudo bom? Bem, aqui estou hoje para falar de outro tema importantíssimo. Não sei se não é o mais importante. Vamos falar hoje a respeito da, do ambiente em que nos encontramos. A importância do ambiente. Então, hoje vai demorar um pouquinho mais a nossa live, bem pouquinho. Mas é um assunto muito bacana e que nós temos que ter muito cuidado, porque o ambiente onde estamos fala sobre nós, e assim como nós fizemos parte desse ambiente. Então, independente se é a sua casa, seu trabalho, seu comércio, seu lazer, qualquer lugar, o ambiente onde você se encontra, tá? Tem muito a ver com você. Ele fala de você. Porque existem alguns ditados muito antigos, né? E que são muito proveitosos, como por exemplo, a nossa casa, nosso lar, né? O nosso trabalho precisa de prosperidade, ok? E eu estou agindo de forma correta para que isso ocorra? Então, eu vou falar hoje que quando entramos na casa de alguém, né, e, eu, e entramos com a intenção de observar esta casa, nós percebemos quem mora ali, mesmo sem a presença da pessoa. Justamente pela colocação das coisas, pelo ambiente em si, pela sintonia dele. E aí, a decoração, a arquitetura, já venho estudando isso também, tá? Então quer dizer que não é uma novidade que eu tô contando aqui, não, muito pelo contrário. O que eu vou falar hoje tem os seus princípios há 5.000 anos atrás, pelos chineses, e está sendo introduzido cada vez mais, tanto pelas próprias pessoas, porque é uma coisa que não é necessária. Como é que eu vou dizer? Não é necessário você contratar um arquiteto, um decorador para saber sobre isso. Existem várias maneiras e hoje em dia tem muitas pessoas que trabalham com decoração a baixo custo, que é justamente dentro desta área. Então, é toquezinhos, detalhezinhos com as próprias coisas que você tem em casa que modifica a sua realidade, né? Primeiro, desfazer-se de tudo que não se usa. Por quê? Porque isso simplesmente desconecta a ligação de vocês com o sucesso, tá? Bloqueia a vida, literalmente. Então, desfaça-se de tudo o que você não usa e não seja importante para você, correto? Primeiro passo. Segundo passo, pegue as coisas que você valoriza e delimite o que é mais importante para você. Então, isso é importante porque foi o meu avô que me deixou, isso é importante porque a minha mãe me deu, porque o meu pai me deu, isso é importante. Tá, ok. Agora vamos fazer uma análise para ver onde posicionar essas coisas dentro da sua casa, para que essas coisas tenham a relevância necessária e não bloqueie a sua vida e lhe ajude a prosperar, certo? Eu trouxe aqui hoje para falar sobre essa técnica que é o Feng Shui, que eu particularmente amo e estudo há muito tempo, tá? Bem antes de me tornar terapeuta, eu já estudava sobre isso. Então, para mim, não é uma novidade, além de não ser uma novidade, porque é uma técnica chinesa milenar, né? E aí eu vou resumidamente agora falar para vocês como surgiu, né? Ela surgiu da observação dos chineses
com relação aos ambientes da natureza. Então, eles observavam as plantações. Engraçado, lá naquele morro eu planto tal coisa e frutifica. Lá naquele outro local eu plantei tal coisa e não deu certo. A plantação não vingou, né? Eles observavam também, em tal região tem um grupo de pessoas que moram que só prosperam. Né? A sua saúde é maravilhosa, o dinheiro entra farto, sabe? Engraçado, e aqui na região, na outra região, não. As pessoas são muito humildes, não conseguem desenvolver, não conseguem vencer. Né? Eles começaram a observar o que faltava naquela região em que não, a plantação não pingava. Naquela região, por que as pessoas não prosperavam? E começaram a modificar o ambiente e torná-lo harmonioso para que fosse próspero. E todo mundo já deve ter ouvido, né? Que tu passa por viajando, tu passa por uma plantação aonde tem alguém que é japonês, tu vai ver que a plantação é top. Aquilo tudo parelhinho, tudo lindo, né? E tudo produzindo. Então, o Feng Shui, ele traz isso para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho, para dentro do local que a gente escolhe para lazer, para tudo. Inclusive para a nossa vida. E principalmente para a nossa vida. Ele colabora com tudo. Óbvio que esses muitos anos e alguns anos de estudo que eu tenho sobre o Feng Shui, eu não vou conseguir transmitir tudo para vocês agora, claro que não, tá? Mas eu vou mostrar uma coisa aqui, né? Isso é uma tabela, não sei se está dando para ver direito por causa da, né? Isso é uma tabela de Feng Shui, a localização das coisas, tá? Então aqui nós temos, ó, família, prosperidade, trabalho, várias coisas que são analisadas a localização, certo? Bem, vou dar uma dica rapidinha. Primeiro, ao lado direito da entrada da sua casa, devemos ter algo que represente a produtividade e a prosperidade. Algo que represente isso, tá? Um objeto, alguma coisa. Não qualquer coisa, óbvio, né? Então, o ideal é consultar alguém que entenda sobre Feng Shui para poder dar dicas do que colocar. E, se possível, chamar essa pessoa para fazer uma visita à sua casa, para que ela observe se dentro das coisas que você tem não existe nada que possa se colocar ali. Ou até fazer um movimento na própria terra, plantar algumas flores, algumas coisas, que discretamente ninguém vai perceber que você está fazendo algo na sua casa, no seu comércio, para prosperar. E utilizando a técnica do Feng Shui. Existem milhões de coisas que foram descobertas nesse meio tempo, nesse meio caminho, tá? Porque isso está sendo aplicado até hoje. Imagina, 5.000 anos atrás até hoje é aplicado. Gente, é algo muito bom. Como que uma coisa vai ultrapassar milênios e não vai ser bom, né? Então, eu teria várias coisas para falar para você sobre o Feng Shui aqui. Eu fiz umas anotações básicas aqui, tá? Sobre os meus estudos, mas muito básicas, assim, extremamente iniciantes mesmo, né? São fundamentos e por que surgiu, porque e no que se pode usar. Mas o principal é vocês saberem, e isso é maravilhoso quando você começa a perceber o resultado. Porque os resultados terapêuticos nunca são hoje eu fiz, amanhã eu estou prosperando. Hoje eu fiz, amanhã eu já estou
ótima. A minha saúde está perfeita. Não funciona assim, tá? Não funciona. Não existe estralar de dedos. Depende de você, exclusivamente da própria pessoa. Primeiro, querer. Segundo, se esforçar para ser. Melhorar todos os dias. E aí vem as técnicas que colaboram com todo esse sistema para que as coisas funcionem bem, tá? Então, hoje eu apresentei para vocês mais uma técnica e, sinceramente, a meu ponto de vista, é uma das que eu mais amo trabalhar. O Feng Shui, ele me traz prazer, tá? Prazer, gente. Porque eu sempre gostei muito de decoração, eu sempre gostei muito de organização, eu sempre gostei muito de... Eu sempre coloquei isso para fora, tanto no meu trabalho como professora durante muitos anos, né? Eu sempre gostei dessas coisas, de enfeitar, de decorar, de arrumar, isso desde muito pequena, sempre me chamou muito a atenção. Então eu me lembro que a minha criação foi muito... a minha mãe e meu pai me cobravam muito, né, que não poderia mexer nas coisas nas casas dos outros, óbvio, né? Então o que eu fazia? Eu botava minha mãozinha para trás e eu ficava fixa olhando para aquilo ali porque me chamou a atenção e eu queria botar a mão, né? Eu queria botar a mão ali, entendeu? Então eu não podia. Eu não podia, porque era a educação que eu recebi, então eu não podia botar a mão, até porque uma criança pode quebrar, pode estragar, então eu não discordo, não discordo. Respeito é fundamental em tudo. Então, respeito vem de princípios bem básicos, assim, e eu concordo com eles. E eu lembro que eu tinha uma tia, né, da família que me criou, que ela tinha uma balança toda em bronze, com os pesos, tudo, né? Aquelas balanças antigas. E eu ficava horas olhando aquilo ali. Aí um dia minha tia disse que eu podia colocar os pesos e tirar os pesos. Nossa. Aquilo foi o céu. Porque ali eu queria encontrar o equilíbrio. E eu fiquei por horas brincando com aquilo ali. E tinha uma outra tia que tinha uma cristaleira inteira com mini porcelanas. Naquela época nem se falava muito em mini porcelanas, né? Isso era coisa de quem viajava e trazia. Então eu ficava ali olhando aquelas mini porcelanas, louca para tirar e montar minha mesa de café para oferecer para as minhas amigas. E eu sempre fui assim, sempre gostei muito dessa área, né? Sempre gostei muito de desenhar, de pintar, de essas coisas. E quem me conhece sabe disso. Então, quando eu conheci o Feng Shui e comecei a estudar o Feng Shui, eu me apaixonei pelo Feng Shui. Eu me apaixonei, eu percebi que tu pode fazer tudo isto dentro da tua casa com o que tu tem. Tu não precisa sair que nem louco comprando coisas. Às vezes comprar um detalhe, uma coisa, tudo bem, mas tu não precisa. Com o que tu tem em casa, com pinceladas de retoques, você pode mudar radicalmente uma casa. Quem é que já ouviu falar que simplesmente uma pintura, a escolha de uma cor para sua casa muda todo o astral? Eu não sou arquiteta, eu não sou engenheira, admiro muito os arquitetos e engenheiros, né? Aplaudo essas pessoas porque são responsáveis por obras assim, ó, lindíssimas, né? Inclusive, tem pessoas na minha família que lidaram com isso e já partiram para outro plano, mas... Então, gente, assim, ó, é incrível o bem que faz. Vocês, não sei se vocês já sentiram. Você entrar em uma casa ou um ambiente de trabalho aonde tu entra já tem um aroma gostoso. Tu já sente aquele aroma, aquele perfume gostoso dentro da casa. Aí tu é recebido com um bom abraço
e com um belo café ou um chá. Ou você é recebido, como aqui, né? Nós temos o nosso chimarrão, com um chimarrão bem feitinho, todo decorado. Imagina que coisa gostosa! Então vocês imaginam vocês sendo recebidos por esse ambiente onde vocês se encontram. A importância que é você ser recebido aí de forma grata, de forma abençoada. Então, eu vim aqui hoje para falar disso porque realmente eu amo muito. Eu deixei para sexta-feira, que sexta-feira é aquele diazinho, né? Que quem tem como, né? Ou na sexta ou no sábado organiza a sua casa. Pensem nisso. E se precisarem da minha ajuda, como decoradora Feng Shui, tá? Porque eu só tenho cursos, eu não sou arquiteta, repito, não sou designer de interiores, repito, o que eu tenho é trabalho com a técnica do Feng Shui. Dentro dessa técnica, milhões de coisas existem, tá? Muitas coisas. Foram 5.000 anos que essa técnica existe, então tem muitas coisas. Às vezes é um detalhe, como eu disse, e repito, um detalhe. Bem, eu desejo então que todos se sintam muito felizes no ambiente em que vivem, no ambiente que trabalham, no ambiente em que socializam e que nós todos sejamos muito prósperos na saúde, prósperos na economia, prósperos em todos os sentidos, tá? Agradeço imensamente essa oportunidade do dia de hoje. Semana que vem, gente, tem mais técnicas, tá? Tem mais uma semana de live, ok? Porque são muitas técnicas realmente que eu conheço, nem todas eu trabalho. Todas que eu estou falando para vocês eu já estudei, mas nem todas eu trabalho, né? Porque a gente tem que conhecer os nossos limites e respeitar. Mas as que eu trabalho, pode ter certeza, é com muito amor. Tá bom? Um ótimo dia, um excelente dia, muito iluminado, um excelente final de semana. Curtam muito o ambiente onde vocês estão, vibrem energia positiva e que nosso fim de semana seja todo dourado. Beijo, gratidão.